Mamãe não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak e eu sou candidato pelo PHC, o Partido do Homem de Calcinha. Meu Deus. Meu Deus do céu. Olá pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. E eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, jingles políticos e paródias eleitorais. A gente vai aproveitar que as eleições estão se aproximando para lembrar de alguns clássicos e não clássicos dos jingles de campanhas políticas e mergulhar em uma discussão que é muito complexa, que são as paródias eleitorais. Certinho, meus amigos? Certinho. Mas antes, o que, meu amigo Renan Guerra? Só pra fazer um PD, né? Depois que você criou fake news enquanto eu estava fora deste podcast. Sim. Enfim. Antes, você deve seguir a gente em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, @podcastvfsm. Vai lá dar o seu like, seu comentário, interage com a gente. O menino Kleber está sempre pronto para responder vocês e criar muita polêmica. Além disso, você pode apoiar a gente no Padrim, padrim.com.br/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso ao nosso grupo fechado no Telegram. Você pode acompanhar as gravações ao vivo aqui com a gente e ainda pode participar de outros eventos, outras trocas, outras fofocas, outros mistérios. E só descobre quem apoia. E R$5 hoje em dia não serve pra praticamente nada. A gente não dá pra comprar 1 litro de leite mais. Mas faz toda a diferença pra gente, aqui ajuda o nosso podcast a sobreviver. E hoje nós temos participações aqui, ó, do Jefferson Kozenieski, o Fabrício Neri e o Caio Mário. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Eles que são todos os nossos braços eleitorais aqui, eles que vão pedir um cargo lá na frente. Cabo eleitoral. Proibido cabo eleitoral no dia da votação. Ai, meu Deus, é verdade. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora! Vamos. A cada 2 anos é hora de tirar o título do eleitor da gaveta, se dirigir até um domicílio eleitoral e contribuir democraticamente em eleições municipais, onde elegemos prefeitos e vereadores. Rolou ano passado, né? Se eu não me engano, foi, não é? Ano 2020. passado, 2020, nós 2 anos já. Ou em eleições gerais, onde votamos para os cargos de presidente, governadores, deputados e senadores. Este ano nós teremos eleições gerais e a campanha eleitoral com comícios, distribuição de material gráfico, propagandas na internet e caminhadas deve ocorrer a partir do dia 16 de agosto. Já as peças publicitárias em horário gratuito de rádio e televisão, que são aquelas propagandas eleitorais obrigatórias que a gente sempre vê cortando a transmissão, elas começam a ser liberadas a partir do dia 26 de agosto e vão até o dia 29 de setembro, com uma extensão caso role segundo turno. Vamos torcer para que não. E parte substancial desse processo democrático são justamente as campanhas que envolvem a produção de jingles políticos. Alguns deles são bastante focados nas apresentações das propostas, já outros são marcados pelo aspecto cômico e o uso de paródias normalmente relacionadas a músicas de enorme sucesso que estão circulando no período das eleições. Então pode ser que a gente tenha um Acorda Pedrinho, uma música da Marina Sena aí sendo transformada em jingle político nos próximos meses. Ai, berro. E aí eu pergunto pra vocês, meus amigos, vocês acompanham eleições? Vocês gostam de prestar atenção nas campanhas políticas, nos jingles? Vocês eram crianças que ficavam puta da cara porque estava atrapalhando, sei lá, a entrada da novela ou coisa do tipo? Como que era pra vocês? Sim, gente, no interior é um surto, né? Ainda mais, tipo, quando tem vereador e tal. É muito surreal. Gente, é surreal, maravilhoso. Até hoje eu lembro de algumas musiquinhas, tipo do Crespo, que era um candidato, sabe? Tem várias coisas, né, no meu imaginário aqui. Mas sempre achei um surto, uma delícia assistir o Hoje em dia já não tanto, entendeu? Porque agora eu sinto muito mais rancor, já entendo das coisas. Mas antes eu achava… Agora eu entendo como me afeta também, financeiramente, mentalmente. E aí, antes, quando eu era mais jovenzinha, eu achava divertido. Tinha umas musiquinhas ali, principalmente pelas musiquinhas. Daí fui crescendo, já fui ficando com mais raiva, só atrapalhando minha novela. A Renan pode falar um pouco mais sobre isso também. Mas é isso, adoro ficar ligada ali nos clássicos. Eu acho que quando a gente era menor, também tinham outras regras, né? A gente tinha showmício, tinha essas coisas todas. Verdade, não época. pode mais, né? Não pode mais. Não pode nem showmício e nem aqueles brindes eleitorais. Tipo,
Eu Verdade. cresci com aquelas camisetas de vereador que você usava. Camiseta. antes. Chaveirinho, Durava 4 chaveirinho. Nossa, Sim, são Renan, iconics. verdade. Essas Uma coisa coisas eram- que eu relembro toda vez que eu vou pra Itaipulândia, agora não pode mais pintar muro. Era muito comum o candidato pintar um muro inteiro de uma casa, sabe? Com o número dele. E no interior essas coisas ficavam, às vezes, porque depois a família não tinha dinheiro pra pintar aquele muro de novo. Durava Aí ficava, anos. tipo, até a próxima eleição, tava aquele número velho lá pintado. E continuava. Itaipulândia tinha o caso que assassinaram o prefeito, e eu lembro que continuou durante Meu Deus, anos. gente. Depois que ele morreu, continuou Ficou pintado lá em ainda. vários lugares. Ai, meu Deus. Ai, Babado. amigo, que horror. A interior, né? Terra de ninguém. Tô muito com a Isa nessa. Eu assistia muito pelo bizarro, ainda mais de vereador, assim. Era tipo. Nossa. Era cada coisa escrota, assim. Mas eu acho que essa galera tinha baixíssimo orçamento e tinha, sei lá, 5 segundos de vídeo. Então era, tipo, uma frase meio Olimpíadas do Faustão, assim, sabe? Tipo, falava qualquer coisa, gritava o número e saía. Eu acho que era mais prefeito, mais gente grande, assim, que de fato tinha musiquinha. Contra a menstruação, vote fulano de tal. É sempre Era umas paradas, tipo, muito É escrotas. que eles têm assim. pouquíssimo tempo, né? O É. Fantástico ainda faz no domingo, quando tá passando o resultado das eleições. Eles sempre fazem, tipo, um compilado Sim. dessas figuras meio malucas que surgem. São geralmente, tipo assim, nano candidatos que não têm função nenhuma. Só estão lá pra preencher a cota do partido, assim. E aparecem. Mas as musiquinhas no interior é mais comum que muita gente tenha dessa forma meio ilegal que a gente vai comentar aqui hoje, assim. Então eu acho que surgem coisas mais inesperadas, porque até que a Justiça Eleitoral vá agir nesses casos, a Não eleição vai já agir. passou. Cara, Então- Itaipulândia, por exemplo, tem muito forte a questão do carro de som, assim. Eu ia Então, falar exatamente isso. Dia inteiro Interior subindo e é muito descendo Nossa, é verdade, o carro de som com gente. versões de música sertaneja pra aqueles candidatos do lugar. A minha assim. cidade também tem isso de carro de som. E Que não tem loucura. fiscalização nenhuma, é tipo, vai, volta e, sei lá. Baixa quem o fa- som, baixa o som. Passa na frente da polícia. Né? É nesse nível, assim. Cara, Nos eu meus tenho... 10 anos em São Paulo eu nunca vi isso. Mas, eu acho que meus nem 20 pode, no eu acho que interior não rolou. pode, amigo. Nossa, é verdade, amigo. Também não lembro. Isso Não configura lembro de como eu acredito que hoje seja irregular, mas rola loucamente no interior, assim. Eu tenho algumas histórias envolvendo política, assim, que são problemáticas. Meu pai, ele foi muito apegado à política numa época, assim, da Tá. vida dele. Que, sei lá, na ânsia dele de crescer na vida profissionalmente e fazer a empresa dele performar melhor, ele se atrelou meio que com um partido político lá na minha cidade. E ele decidiu apostar o lote que a gente tinha de uma Ai, casa não. Ai, amigo, contra não. uma outra pessoa, apostando que o candidato dele ia ganhar. Obviamente amiga. perdeu e a gente teve que dar um lote que a gente tinha. Era um lote pequeno, assim, que a gente tinha feito com um negócio Não, mas na que fosse um praia. saco de feijão. Não vale a pena. Esse lote hoje vale mais de, sei lá, 200, 300 mil lá, porque é na praia. Caralho. Enfim, meu pai perdeu isso, sabe? E foi Puta um que caos, pariu. foi tipo assim, brutal, assim. Nunca mais também se envolveu. Glória se libertou e ele ficou É isso. doente. É bom, amigo. Às vezes as coisas acontecem, sabe? É Com bom, tanta é bom. coisa, em vez É de bom. pedir propina pro prefeito, coisa assim, vai postar lote. Poxa, gente, aí também. Não, mas daí pronto. Agora não faz mais besteira, Enfim, chega. se libertou. E o outro fato muito curioso, na época da faculdade, tinha uma amiga minha, grande amiga, assim, Thalita Milan. Tá em Berlim, eu acho que hoje. Ela foi garota propaganda de um candidato político lá da cidade, candidato que venceu. E aí ela era assim, essa voz que meio que representava todos os vídeos, assim, sabe? Então ela ganhou uma puta grana fazendo essas apresentações e ela fez uma lipoaspiração com esse dinheiro Meu Deus. depois. Meu Então Deus foi do céu. Eu achei maravilhoso. Meu Deus do céu. Se ganha muito dinheiro trabalhando Muito. com campanha política. E é uma questão super importante pra gente trabalhar com comunicação, assim. Porque é meio que… É uma escolha que você faz, geralmente, se você vai entrar nessas grandes campanhas. Sim. Porque depois você fica marcado pra sempre que você trabalhou numa campanha política. Tipo, meio tipo um estigma, assim. E aí depois você tem que seguir nesse universo. Tem Mas gente você que ganha muita vive grana. só disso. Tem gente que, tipo, De 2 em trabalha 2 durante anos os ganha períodos grana. políticos, ganha grana, e daí fica 2 anos meio que fazendo bicos e outras coisas menores. Uou. E aí volta pra trabalhar em campanha política, porque é uma coisa que rola Nossa, ganha muito dinheiro. muito. É que muito desde dinheiro. sempre rola uma grana fodida, assim. Seja antigamente, que era custeado pelos próprios partidos,
ou por né, gente de fora, ou agora que é nosso dinheirinho indo pro bolso fundo pra eleitoral, financiar né? tudo isso. Mas sempre rola uma grana fodida, assim. É porque é um trabalho bem complicado também. Tá muito B.O. Mas estamos aqui para falar de música, falar desses jingles, dessas coisas bizarras. E na minha pesquisa, uma coisa que chamou muita atenção é que o Marcelo Adnet, lá no programa Tá No Ar, a TV na TV, ele Perfeito. gravou um vídeo que ele sintetiza muitos desses jingles e dessas músicas de campanha de um jeito muito brilhante. Toca um trechinho aí, Nick. Interrompemos nossa programação para apresentar a propaganda eleitoral gratuita de jingles que só falem a verdade. Um ator negro olha pro céu com um ar de esperança. Um índio, uma catarinense corta para uma japonesa criança. O candidato quer passar a imagem de que é amado por toda a gente. Coloca chapéu de engenheiro e aponta pra frente. Assina um decreto de mentira que na verdade é um pedaço de papel. Dobra a manga da camisa, se sente do povo e vai comer pastel. Ele circula numa picape pela periferia. Acena para o povo do alto como se fosse um messias. Cercado de assessores, papagaios de pirata e de sua mulher de fachada. E aí, embora esse conceito de jingle político ele pareça uma coisa muito recente, eu jurava que era uma coisa da reabertura política ali de 1989, eu achava que durante a ditadura não existia, mas é muito, muito antigo, tem coisas que datam do início do século passado, tem composições de marchinhas carnavalescas de 1920, 1930, e um dos primeiros registros que é muito significativo é Seu Julinho Vem Aí, que é parte da campanha que chegou a eleger o candidato Júlio Prestes na última eleição da República Velha. O Prestes acabou não assumindo, né, por conta do golpe que rolou do Getúlio Vargas. Quem assumiu foi temporariamente o Washington Luiz, que era o vice dele, mas a música que foi composta pelo Freire Júnior acabou se transformando em um registro histórico muito importante do período. Tem até um trechinho dela aí pra vocês ouvirem. Ó seu Juninho, da terra do leite grosso, bota cerca no caminho, que o Paulista é um colosso. Puxa a garrucha, fica o pé firme na estrada, se começa o puxa-puxa, faz o seu leite coalhada. Seu Julinho... E o próprio Getúlio Vargas, depois de 15 anos como presidente da República, em virtude desse golpe militar, ele voltou para os braços do povo na eleição direta de 1950 e naquela época ele se elegeu com um sucesso chamado Retrato do Velho, que era uma referência à época que ele ocupou a presidência pela primeira vez, quando as repartições públicas elas tinham por obrigatoriedade colocar aquela clássica foto dele em todos os lugares, então ele usou disso como forma de desenvolver a campanha dele. Tem um trecho aí também. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Esse é. Outra que também é muito icônica e é pela bizarrice, e essa eu acho que todo mundo já deve ter ouvido em algum momento, que é Varre, Varre, Vassourinha, que ajudou a eleger o Jânio Quadros em 1960. Para. Ele que é o sucessor do Juscelino Kubitschek, uma das figuras mais bizarras da política brasileira. Essa música é uma criação do Malgeri Neto, que também compôs A Taça do Mundo é Nossa. E eu acho muito significativo o quanto essa música, que é uma marchinha, e que também virou uma marchinha de carnaval na época, ela meio que sintetiza um pouco desse sentimento de anticorrupção, de enfrentamento, de mudança. Vamos varrer a sujeira, que é uma coisa que existe até hoje, sabe? E nessa letra fica muito explícita essa proposta. Debaixo dele. do tapete, né? É. Só se for. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. E vai lembrar que isso é um pouquinho pré-golpe, então esse sentimento de
né, de varrer a corrupção, não sei o que, já tava muito presente na época e depois a gente Tem viu que no que acabar deu, com né? isso que Então, tá aí. assim, Tem que acabar com isso. É Tem que mudar isso, aí. é isso. Muda Brasil. Muda Brasil. E aí, como a gente comentou, música e qualquer outra coisa produzida em campanhas políticas, elas custam bastante dinheiro. Segundo uma matéria da Luísa Marzullo no jornal O Globo, uma composição original sai em média custando R$2.000. Só que quando a gente fala de grandes campanhas, principalmente no lance de presidenciáveis, em grandes prefeituras, por exemplo, uma prefeitura de São Paulo, existe um envolvimento maior, então existe até assim, a contratação de um time de instrumentistas, um coro de vozes que vai ajudar a trazer um pouco mais de potência para essa música. E aí, em 2012, por exemplo, quando o Fernando Haddad ele disputou a prefeitura de São Paulo pelo PT, chamou muito a atenção que o jingle que ele produziu, ele teve um valor estimado entre 60 e 70 mil reais. Então, assim, é praticamente o trabalho de uma banda independente, assim, ou duas bandas independentes, condensado em um jingle de uma campanha. E ele não é o único. Outro que teve um forte aparato por trás foi o Fernando Henrique Cardoso, quando em 1994 ele lançou a música Levanta a Mão. Ela é uma composição, e aí entra um fato muito curioso, que muitas dessas composições, elas não são assinadas a letra por músicos, elas são compostas por pessoas do ramo publicitário, que vão trazer aquele verniz pro político, vão realçar as qualidades dele, disfarçar defeitos. É aquela coisa bem Adnet, né, que a gente mostrou no trechinho ali. Exatamente, a mesma abordagem. E quem são os compositores dessa música? Ninguém menos de que Nizam Guanais, que é um dos grandes nomes da publicidade brasileira, o Sérgio Campanelli e o César Brunetti, e ela contou com a interpretação de ninguém menos do que Dominguinhos. Então, vale lembrar que nessa época o grande concorrente do Fernando Henrique era o Lula, então ele precisava ter essa penetração, esse diálogo com as culturas do norte e do nordeste do Brasil, até porque ele era um candidato meio que visto como parte representado pela elite, assim, pela elite do sul e sudeste. E aí ele vê nessa colaboração com Dominguinhos uma forma de estreitar essas relações aí. E aí até tem uma coisa curiosa, que esse termo levanta a mão foi apontado na época como uma provocação ao Lula, ao fato dele não ter um dos dedos numa das mãos que ele perdeu na época que ele era metalúrgico. Para de dar risada, Renan. Que ele perdeu na época que ele era metalúrgico, mas o próprio Sérgio Campanelli falou que não era uma provocação. É só você olhar pra cara que você vê logo que esse sujeito é um cabra de bem. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, fazer de Fernando Henrique nosso presidente. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente. O Brasil precisa muito da força da gente. E por falar no Lula, o ex-presidente tem uma das composições mais icônicas da política brasileira. E na primeira eleição direta após a ditadura, em 1989, o Luiz Inácio Lula da Silva ele despontou como um dos principais candidatos. E ele teve toda uma mobilização da classe artística de uma forma muito verbal e muito direta. Muita gente foi a público, vestiu a camisa literalmente do Lula, se manifestou favorável ao candidato. Tanto que a música tem entre suas vozes principais nomes como Chico Buarque, que sempre foi um grande apoiador do Lula, é amigo dele até hoje. Tem Gal Costa, tem Djavan, tem Gilberto Gil, e a ideia era passar essa mensagem de esperança e tranquilizar as pessoas, porque o Lula na época era visto como um cara muito radical, ele era visto como o comunista, o barbudo que ia roubar, tirar as terras, as propriedades das pessoas, era vendido... Latifundiários pobres. Exatamente. E ela é uma canção composta pelo Hilton Ascioli, e o refrão, que é o Lula lá, ele é uma autoria também de um publicitário, que é o Paulo de Tarso. E é muito curioso como essa música em específico, ela voltou em diversos outros momentos ao longo da campanha do Lula. Mas toca um trecho aí, Nick, pra gente relembrar ela. Quem sempre foi sincero e confiar, sem medo de ser feliz, quero ver chegar Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, cresce a esperança, Lula lá, o Brasil criança, na alegria que se abraça. E aí, em 2022, com o lançamento do movimento Vamos Juntos pelo Brasil, que é a chapa Lula-Alckmin, né? Ele decidiu seguir
com essa mesma música, teve algumas alterações em parte da letra. E dessa vez ele veio com um time ainda maior de instrumentistas, de colaboradores que prestaram a voz e a cara para participar dessa música. E são nomes muito curiosos e muito diversos, vindos de campos muito diferentes da música. Porque se você for pensar, enquanto lá em 89 ele tinha uma coisa mais MPB, aqui tem gente muito grande, que é o caso da própria Pablo Vittar, que é o nome que, tipo, brilha ali quando… Tá parecendo Michael Jackson no vídeo, tá maravilhoso. Tá totalmente disfarçada, mas eu acho muito curioso que nesse espectro de música pop tem muita gente que tenta não se manifestar politicamente, e ela sempre foi, ela que foi de comunidade do MST, que sempre votou no PT, vem e decidiu emprestar a voz ali pra essa música. São dois cenários, né? Tipo, a gente falou 89, muita gente se manifestou, que era meio que a abertura, era a primeira eleição. Sim. E aí muitos artistas se manifestaram e se arrependeram. Tipo, aqueles que apoiaram o Collor. Exatamente. E aí depois, a partir dos anos 2000… É a Cláudia Raia, não era? Que era a garota propaganda? Era a Cláudia Sim. Raia, Marília Cara. Pêra. São vários artistas, mas a Cláudia ficou mais marcada. Os sertanejos Só que depois, abraçaram perdidamente o Collor. total. Sim. E aí depois, meio que no início dos anos 2000, os artistas passaram a, tipo, meio que fugir disso. Chega. Pra tentar não ser… Com exceção da Regina Duarte, né? Com a eterna, Não, é que a Regina Eu tenho medo. se colocou sua cara lá nessa época, teve briga. Depois, acho que a última vez que teve artista foi, tipo, quando uma turma fez vídeo pro Aécio Neves, tipo, Vanessa Camargo, Zezé de Camargo. É verdade. Lembra o Foi toda uma Morobloco coisa. também? Isso A foi culpa não uma… é minha, eu votei na S. Foi babado. Eu acho. Nossa, gente. Camiseta do isso é- Sérgio K. Ai, gente, que tudo, né? Que saudades do Brasil mais simples. Não era simples. Não era simples, não. É que mas nunca é que, foi é simples, que né? nunca foi simples, mas assim, né? É que Vocês cada vez vai entenderam que piorando. É isso aí. E além da Pablo, quem mais tem aqui? Ó? Tem a Flor Gil, que meio que puxa a música ali. Tem participação do Paulo Miklos, Duda Beat, que já vinha se manifestado a favor do Lula, até em outras composições. Chico César, Gilsons, Martinho da Vila, Tereza Cristina, que também sempre se manifestou muito favorável. Lenine, Zélia Duncan e Maria Rita. Toca um trecho da nova versão aí, Nick. Toco, pode deixar e toco dela toda se você quiser. E o brilho ilumina a esperança. Com fé no futuro melhor eu vou. Sem medo de ser feliz. Quero ver chegar. Lula lá, brilha nossa estrela. Lula lá, renasce a esperança. Lula lá, o Brasil criança. Na alegria de se abraçar. Lula lá. E aí eu quero já soltar uma pergunta que a gente falou desse arrependimento de alguns candidatos lá atrás. É uma postura bastante ousada você se manifestar. É arriscado você se manifestar politicamente nesse cenário, porque você fica eternamente atrelado ali visualmente e a sua música, a sua voz fica atrelada a esses candidatos, né? Sim, é tipo você pegar, sei lá, pessoas que mudam muito o seu espectro e daí… Seu espectro político, e daí depois as pessoas ficam resgatando. Ah, lembra quando fulano tava do lado de ciclano? E aí é meio bosta, mas é uma atitude que, querendo ou não, é meio que fundamental também para que a Sim. gente entenda qual é o olhar desse artista sobre o seu tempo. Porque, querendo ou não, eles são agentes políticos com a influência deles, né? Sim. É um risco que se corre, mas… É importante que eles corram esse risco e assumam essas consequências desse BO todo. Que é meio que também pessoas que se arrependeram fizeram. Exato, Tipo, exato. é tipo a Cláudia Raia depois dizendo no Roda Viva: gente, apoiei o Collor mesmo, depois eu fiquei sem dinheiro até pra comprar cigarro. Depois ela mentiu que não fumava. Aí é outra história. Aí é outra história, mas na época ela assumiu o BO e falou: gente, fiz merda, falei merda fiz e merda. deu merda. Eu acho muito engraçado o caso do Lobão, por exemplo, que por sinal deu um RT num tweet que eu fiz esses dias, fiquei até Chega. assustado. Que ele já foi meio que tudo, né? Tem foto dele com camisa Porra! do PT, foto do MST, em Ele é trio super elétrico eclético do Aécio. É muito louco. Mas é tipo a Fafá de Belém também, a mesma coisa. Ela foi a musa das diretas. Ela foi super Verdade. conectada diretamente com partidos de esquerda. Depois ela virou super de direita, apareceu em campanha do Aécio, umas coisas todas. Verdade. Ela tá sempre mudando. E é tipo meio que é isso. Ela coloca as fichas dela nas coisas e depois assume os BO. Tipo, falei, tava junto, Sim. agora mudei.
E eu acho que isso é mais sincero do que, tipo, ficar fazendo a linha isentona, sabe? Tipo, Sim, assumir os BO que assume. Eu gosto muito do Dinheiro Preto. Eu me divirto, porque ele Não tá dá, sempre cara. do lado errado. Ele tá das sempre coisas, do lado sabe? errado, cara. É muito surreal. Daí sai as matérias na Veja, assim, tipo. E é apoiei, sempre- dá umas aspas maravilhosas. É exatamente isso. É sempre umas aspas, assim, Umas aspas- muito bizarras. Totalmente deslocado da realidade, assim. E aí, às vezes, ele participa. Tem até um vídeo clássico dele conversando com o João Gordo. E o João Gordo é um cara super politizado. E ele, tipo, ele não conseguia nem argumentar o nome dos caras, assim, sabe? Muito, muito surreal. Assim. Mas eu Não me à toa divirto pegou horrores. Covid, chikungunya, dengue. É isso. Falando nessa questão de artistas, arrependimento, todas essas coisas, um artista que as pessoas sempre cobram muito posicionamentos dela é a Ivete Sangalo. Ah, e ela, verdade. tipo, fica sempre quietinha. E isso é muito porque ela se arrepende do que ela já fez. Que foi aquela vez que ela participou de um movimento junto com a Hebe. Que era o Verdade. movimento Essa foto Cansei. clássica. Meu, essa foto é tudo. Que eles… Era tipo uma… Ai, meio que um cansei sobre… Com o Lula, com a corrupção. Dilma, não era já Era com tipo… a- Não, era Lula ainda. Era Em Lula 2009. ainda. Era é. tipo, contra tudo que está aí. Era essa coisa meio assim. É meio uma E aí- marcha das mulheres, assim. Era, Sim, tipo, todas de marcha. preto. As socialites Gente, para com- paulistanas, sabe? Ai, para, arrepios. Não, e era muito aquele sentimento de tipo, ai não, meu empregado aqui tá podendo andar de avião, não quero. Era muito esse sentimento, essa coisa. E o movimento tinha a Hebe, a Ivete Sangalo, a Ana Maria Braga, o Agnaldo Raiol, Gente, umas outras só… pessoas. E aí, obviamente, depois ela meio que se arrependeu desse envolvimento e das Não reações quis que isso mais. trouxe. E aí, hoje em dia, ela realmente fica quietinha. Mas é uma escolha dela, né? A Anitta também era muito cobrada nesse sentido de se posicionar. Ela O ficou silêncio isentona da por Anitta é muito tempo. ensurdecedor. Mas eu achei interessante, porque daí ela meio que entrou numa de tipo, gente, eu não sabia nada. Tipo, o que que eu Sim, ia ela falar? tem toda uma jornada do ela tem herói toda ali uma que hoje em dia, que eu tipo, achei você fala, foda, oh, cara. foda. É foda, cara. Foda mesmo. Ela falou, cara, o que eu ia ficar falando? Não sabia merda nenhuma, não aprendi na escola, não aprendi depois. Tipo, cara, eu sou a Anitta. favor do Anitta, do cu da Anitta, que tá trazendo muita coisa boa pro Brasil. É isso, cara. Maravilhosa. Mas voltando mais uma vez pras músicas aqui, que a gente tá muito fofoqueirinho de política hoje. Tá muito, muito. Eu acho que uma bem clássica também aqui é a música do Leonel Brizola também, o Lá 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 Lá, Brizola. Eu acho que Olá, it's a todo classic. mundo ouviu também, Sim. tocou Smash bastante. hits. Number one na Billboard Politics. Toca um trecho dela aí, Nick. Mas eu acho que nenhuma é tão icônica e bizarra quanto o clássico do democrata cristão Emael. É o E aí maior, eu levei é o maior. um baque muito grande, porque eu achei, esse senhor, ele deve renovar essa música todo ano. Ele coloca um Não. sintetizador ali, coloca uma coisa a mais. Mas é a mesma música que ele compôs lá atrás, em 1989, no período de reabertura política. E ela tocou nas campanhas presidenciais de 1998, 2006, 2010 e 2014. E, cara, toca esse trecho aí. Todo mundo eu acho que já ouviu. Ei, Mael, um democrata cristão, da presidente é 27, o nome é Emael, pela família. Só pra adicionar, a gente falou do Brizola. Uma das pessoas que chegou a cantar o jingle dele foi a Beth Carvalho, que sempre foi uma artista super… De esquerda. De esquerda e politizada, e depois ela até cantou antes de falecer nessas manifestações que tiveram a favor da soltura do Lula, todas essas coisas. Ela sempre esteve muito envolvida nisso e foi um dos tipos de pessoas que sempre atrelou a arte dela a essas Sim. questões políticas. Isso foi muito claro sobre quem ela era, assim. O Brizola era um quadro clássico do PDT, né? Que era um partido legal até algum tempo atrás, mas vamos nessa. Boa.
E aí, como a gente já explicou, esses altos custos de produção de uma música muitas vezes interferem para esses micropolíticos que estão tentando suas vagas aí como vereadores, como, sei lá, até prefeitos mesmo, às vezes prefeito de cidadezinha pequena vai tentar a sorte lá, ver se se elege. Então, uma alternativa barata para a produção desses jingles são essas sátiras políticas, onde você faz uma paródia de uma música que é muito conhecida, que está sendo tocada atualmente, e você insere ali os seus motes da sua campanha, suas propostas políticas, o que você vai fazer e não vai fazer. E aí, enquanto uma composição original ela pode custar a partir de uns R$2.000, uma paródia custa por míseros R$300, R$400, R$500. É um preço muito mais acessível. Só que aí levanta uma série de problemas, porque ainda que as paródias sejam permitidas para fins artísticos pelo artigo 47 da Lei dos Direitos Autorais, a partir do momento que você atrela esse tipo de composição à imagem de uma pessoa política, de uma pessoa que tem um ideal, às vezes, diferente do seu, isso entra em conflito e logo após ou durante o período eleitoral abre-se uma série de processos para que essas músicas sejam derrubadas, para que o político que fez essa música seja processado. Só que aí levanta uma coisa que você pode tirar ela do ar, mas essa música nunca vai sair da internet e, mais uma vez, essa composição vai ficar ecoando eternamente por aí, certo? Isso que ainda não tem o controle, tipo, de onde ela vai tocar nesses outros espaços que eles vão estar, né? Tipo, você pode até colocar um negócio, mas às vezes toca em algum outro espaço que o político tá e o artista não tem muita defesa nesse caso, né? Eu acho que o único caso viável, assim, é tipo você previamente pedir autorização pro artista. E aí, tipo, posso usar sua música de alguma forma, melodia, o que for, sei lá. E mudar a letra porque eu quero. Se existia esse arranjo anteriormente, eu acho que é minimamente ok, mas só pegar a música, trocar a letra e foda-se é um negócio bem escroto, né? Tipo... É que eu acho que entra num campo que o risco vale muito mais a pena do que você não fazer, sabe? Tipo, foda-se, o cara vai me processar, a gente vai ficar anos na justiça. Exato, no fim das contas, isso vai ser feito um acordo X. Até lá eu já me elegi, vou ter dinheiro para custear isso. A pessoa faz um cálculo disso. Eu acho que um exemplo bem significativo é o que aconteceu em 2014, quando o Tiririca, que é deputado federal pelo PLSP, ele fez uma versão para o Portão, do Roberto e do Erasmo Carlos. Toca um trecho aí, Nick. Não foram só as pessoas simples que votaram em mim. Até você votou em mim, bicho. Eu votei. De novo eu vou votar. Tiririca, Brasília é o seu lugar. E me faz, bicho. Com certeza. E aí essa música que foi usada como material de campanha para ele, que circulou pela internet à torto e direito, obviamente o Roberto Carlos, que é um cara que sempre processou a todos que utilizaram da obra dele de maneira não autorizada, ele processou o Tiririca, mas isso continua se alastrando até hoje. No fim das contas foi benéfico pra ele, porque querendo ou não, você acaba tendo mais visibilidade pra campanha daquele cara, sabe? Vai todo mundo começar a noticiar que o Roberto Carlos está processando o Tiririca, então é mais visibilidade pra esse candidato político também. Um exemplo desse caso de uso indevido, justiça, todas essas coisas, é quando na campanha do Haddad em 2018 se usou em um vídeo que não era oficial da campanha a música Pintura Íntima do Kid Abelha. E parece que um dos compositores da música é o Leone, junto com a Paula Toller. E ele tinha, tipo, meio que liberado, meio de boca, assim. Ele autorizou as pessoas a usarem, só que ela não sabia. E esse vídeo foi usado em alguns canais, que não eram canais oficiais do PT. Tipo, algum canal do MST compartilhou, algumas coisas assim. E a Paula Toller entrou na justiça. Não era uma paródia, era só a música. Tipo, eu quero você como eu quero. Só um trecho da música, algum vídeo que era o Haddad. E aí ela entrou na justiça, o Haddad, mesmo que o vídeo não fosse oficial da campanha dele, teve que pagar uma multa para a Paula Toller. O próprio Leone teve que pagar a Paula Toller. E a Paula Toller saiu como bolsonarista. A musa da direita, vem daí a história da musa da direita. E ela virou musa da direita, ela nunca se manifestou sobre isso. Foi só um processo que na prática ela estava com o direito, mas ela nunca
falou nada, então ela acabou se tornando realmente uma musa da direita, porque os bolsonaristas abraçaram ela, vivem fazendo tweet, tipo, quando eles querem fazer cortina de fumaça de algum problema, defendendo a Paula Toller. E eu não boto minhas mãos no fogo pra ela. Teve um caso parecido desse com o Dória. Ele também usou alguma música que, tipo… E era só o fundo de um vídeo, assim. Ele tava gravando um vídeo de inauguração de alguma coisa. Usaram uma música da Lady Gaga com ele. Mas sabe uma coisa que eu acho bem curioso nesse processo? É que muitas dessas músicas são geradas por pessoas do Twitter, pessoas da internet, Sim. pessoas que não têm qualquer relação com o partido. Que não Por tem exemplo, escrúpulos. Twitter não tem. Por exemplo, na eleição do Aécio, eu lembro que ficou popularizada aquela música We Are Aécio, mas que não é, tipo, parecia que era Aécio, mas não era. E aí as Meu pessoas Deus. usavam como material de campanha pra divulgar ele. A Dilma também, pegaram um funk e utilizaram pra Dilma, sabe? Então, às vezes, tipo, a pessoa faz um fancam com imagens do político, bota essa música de fumo e fica parecendo que é… Mas do por exemplo, partido, a né? do Dória com a música da Lady Gaga ajudou muito a divulgar a Lady Gaga. Já que o disco não foi um grande hit. No Brasil, Gossip virou um grande sucesso. That's Gossip. Babado, todo mundo faz a mãozinha hoje em dia, é um hit. E aí, um aspecto muito interessante é que em fevereiro desse ano, cerca de 350 artistas se mobilizaram em defesa dos direitos autorais. Então, para inviabilizar esses usos de músicas em campanhas políticas. Por quê? O nosso atual presidente Jair Bolsonaro tem feito muito uso dessas músicas nas campanhas que ele faz. E ele pega justamente essas músicas que são de pessoas que são contrárias ao governo dele. Por exemplo, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Ele vai lá, faz aquela motociata dele, ele sobe no palanque para fazer o discurso e deixa de fundo tocando alguma música do Caetano Veloso. Então, vários artistas estão se mobilizando em relação a isso para evitar esses usos de músicas em campanhas políticas. Mas, de novo, eu acho que é uma coisa que foge ao controle da própria justiça. Não tem… Quem que vai fiscalizar isso, sabe? Ele tava fazendo muito de postar um stories, daí sobe aquela música do Instagram. E aí, tipo, é ruim pra imagem do artista, os artistas não gostam. Só que isso gerava um buzz, porque daí as pessoas ficam tirando print e colocando viu que horrendo, o presidente compartilhando a música da fulana de tal, nossa, que horror. E aí ficava o dia inteiro esse tópico, que rende Sim. um buzz pra ele, que é muito maior do que qualquer, tipo… Nem sei se isso rende um processo, porque… É o bait da esquerda. Que ele pegou uma música no Instagram, ele usou a ferramenta, é meio que tipo assim, como… Mas acho que é isso? proposital isso. É pra gerar é parte isso. do caos do governo dele, gente. Sim. Só que isso não é uma estratégia criada pelo Bolsonaro. O próprio Trump, durante a campanha de 2020, fez muito disso. Então, ele pegou, por exemplo, músicas dos Rolling Stones, Linkin Park, Nossa, mano, Village que ódio. People, Leonard Cohen e Tom Petty, e usava disso Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. O ele Bruce ficou que é o cara que é mais puto. contrário possível a ele, assim. E aí, tipo, não tem o que fazer, porque não… Não, e acho que ele não ouviu a música, né? Ele só tocou por causa do refrão. Porque, assim, a música fala exatamente contra tudo que o Trump… E eu acho também que era muito disso, assim, tipo, pega aí os mais famosão aí que não gostam de mim, sabe? Pra dar uma pode ser tudo uma… Não foi o Trump cara? que… Método, né? Não foi o Trump que no show da posse era dele… Era método disso, assim. Lembra que no show da posse lá dele, ele tava tão desguarnecido de artistas que ele levou aquele Three Doors Down, sabe? Sim. Ele pegou, Tipo, sei lá, Kid Rock, ninguém uns malucos queria bizarros. O Kid Rock, pelo amor de Deus, tinha uns 3 ali que eu falava, Jesus, saiu da onde isso? Tava guardado em que gaveta do E é o mesmo caso do… É que assim, Bolsonaro, pelo menos, ele tem os sertanejos aqui do lado dele. Então, assim, é um braço um pouco mais forte, porque é um gênero o extremamente engajamento popular. é grande. Mas lá fora… E é muito curioso que o quanto nos Estados Unidos essa relação com a música ela é muito mais forte. Talvez aqui porque seja proibida a questão do comício. Eu lembro que até na eleição passada o Caetano Veloso foi proibido de se apresentar num comício do Fernando Haddad. Mas lá fora é muito comum. Eu sei que bandas como The National são bem ativas nesse sentido e fazem, por exemplo, excursão com o Bernie Sanders. O Vampire Weekend também abriu uma série de shows do Bernie Sanders. Sempre Strokes. tá apoiando os candidatos, tipo, a Senado, prefeito de Nova York. Tipo, sempre eles estão fazendo shows, tipo,
pra arrecadar também fundos e tal. O The National é maravilhoso, né? Mr. November, tem até uma música, né? Tipo, Sim. pro Obama na época. Enfim, tipo, eles são… É que lá o super, esquema de super- arrecadação é diferente também, né? Tipo, a grande parte é privado. Então, Eles fazem essas umas- coisas podem acontecer. Eles fazem uma quantidade de shows, às vezes, pra arrecadar dinheiro pra essas pré-campanhas também que eles têm. Sim. Porque é tudo outro sistema, né? E na última eleição deles, a gente teve a Lady Gaga como garota propaganda, né? Sim. Que ela vestiu o terninho e não saiu do personagem. Botou É incrível. óculos. É. Eu amava Lançou. aquele personagem político Lançou. dela, foi tudo. Tanto That's que ela dance. canta o hino nacional na posse do Joe Biden, com aquele vestidão. Foi o momento todo, dela. It's a moment ali, ó. Brilhou a gata. É que a gente acaba esquecendo o quanto… música é uma coisa de muito atrelada à emoção. Então, assim, qual forma de eu estreitar a relação com essas pessoas, se não utilizando uma coisa que já é emocionalmente importante pra elas, né? Então Total. faz total sentido. Pensando em Brasil, eu acho que eu concordo com a não existência de showmício, sabe? Eu acho que vai pra uma coisa muito descambada ali. Não tem como fiscalizar direito. Qual que é o dinheiro? Pra onde que… Vai pra aquela questão quase da Lei Rouanet lá, que a gente discutiu no programa, né? De quem tá repassando esses dinheiros, quais são esses cachês. Será que é de graça, não é? Então… Mas acho que a questão não era nem o caixa 2 nessa época. Era, tipo, você dá um benefício pros seus eleitores que o outro candidato não não tem. poderia dar. Entendi. Então, tipo, acaba… Essa paridade não existe. Então, proibiram meio que Faz por isso. E faz sentido, tempo. faz Acho que é sentido. desde 2000 e pouquinho, assim. 2005, 2006, sei lá. É, eu lembro que eu era criança. Faz, quando tipo, um bom tinha tempo, showmício. assim. É. Off-topic, já que a gente tava falando de política, justiça e versões ilegais. Nesse último final de semana, a Adele se manifestou, né? Contra o Bolsonaro. Mandou. Com todas as coisas que aconteceram e tal. E aí, uns apoiadores do Bolsonaro fizeram uma versão de uma música da Adele, que é Adele, cuida do seu país. Umas coisas assim. E é tipo assim, supra-sumo da bizarrice. Do Brasil, Mas do é Brasil. muito bom, assim. Eu acho que representa muito a musicalidade, né, inerente ao Brasil. E só pra entender um pouco também do quanto música exerce um fator muito importante dentro do processo político, é relembrar o que aconteceu no caso do Homem Disparou, na eleição de 2020. Renan, você quer puxar essa? A música já existia desde 2013. Uma música chamada Menina Apavorou, da banda Forró Perfeito. Só que só no início de 2020 eles foram chamados para fazer um jingle de uma campanha sem poder citar o nome do candidato. E aí eles criaram o Homem Disparou e esse jingle genérico acabou se espalhando pela internet. Eles tinham até um CDzinho com algumas versões em diferentes gêneros da música, meio que adaptações da música. E isso foi ganhando, tipo, muitas versões. E eles acabaram tirando uma puta grana com uma música que era praticamente igual. Tanto que candidatos, às vezes, de campanhas concorrentes usavam a mesma música, só que Isso é muito adaptavam, né? maluco. Tipo, o homem disparou, virava fulano disparou, ciclano disparou, a fulana disparou. E aí, Que é, tipo, que é uma releitura feita pelo Patrício da Costa, que é de Recife, que agencia o cantor Carcará, que é do grupo Vilões do Forró. Então eles fizeram esses pacotes, assim, de jingles, sempre em cima da mesma música, né? E muita gente ainda usou a música sem pagar eles, né? Só fez o seu… Sim, sua adaptação. a sua versão. E além disso, depois de tudo, eles acabaram regravando a música original e fazendo um vídeo que acabou fazendo o maior sucesso. E aí é meio curioso todo esse caminho que a música faz e como que a internet propiciou que eles tivessem um crescimento muito maior do que o esperado por eles. Eles começaram cobrando, tipo assim, R$1.000, R$2.000 para as pessoas usarem aquilo. E de repente a gente de outros estados, muito distantes, pedindo para usar essa faixa. E se tornou, tipo, uma música meio que símbolo das eleições. Porque em cada estado tinha alguém usando essa música de um jeito e fazendo ela em outros ritmos. Eu achei maravilhoso uma que eu tava lendo um comentário que uma pessoa falou que na cidade dela, os dois candidatos estavam usando a mesma música com suas versões específicas ali. Então, quem estava no fim das contas disparando, sabe? Os donos da música Da estavam música, disparando. com certeza. Que eles ganharam muito dinheiro e eles falaram que valeu, tipo, muito a pena pra eles. Porque era um negócio meio inesperado que eles fizeram em função da pandemia, já que eles não estavam fazendo muitos shows, precisavam ganhar uma grana. E deu super certo e meio que se torna esse mercado que tem muita gente que
que trabalha, né? Que fica criando essas coisas durante o ano todo pra tentar vender em época de eleição. Acho que uma coisa que a gente pode voltar aqui também, a gente falou lá atrás das marchinhas dos anos 30, anos 40, 50, dos jingles, né, aliás. E elas eram muito marchinhas de carnaval, assim. Se você for pegar, elas tinham muito essa estrutura, tipo de… Super. Daquele coro, daquele meio sambinha meio esquisito e não sei o quê. Obviamente, né, dos anos 64 pra lá até 80 não existiu eleição, então acabaram isso. E aí quando volta, ela volta uma coisa meio modernosa, meio esquisita, assim, tipo… E cada um vai pra um canto, assim. Hoje em dia acho que tem mais pluralidade, né, nos jingles, assim. Você vai ter desde essas, sei lá, essas coisinhas meio fanfarrinhas, e aí você vai ter umas coisas mais animadas, tem sambão. Eu, infelizmente, conheço uma acho que é do Carlos Bolsonaro, porque toca no Medo e Delírio. Então, tipo, toda hora eles tocam e é um puta sambão, assim, tipo, parece ser muito divertida. Horrível, Eu acho porém que divertida. tem um aspecto muito de regionalização. Então, por exemplo, no Sul, é muito música sertaneja e muito música gauchesca. Então, candidatos que usam leva sanfona pra tocar. O Fabrício Neri, nosso apoiador aqui, tá falando aqui no Rio tem muito funk. Então, eu acho que para cada região do Brasil, como uma forma de estreitar a relação com o público votante, a pessoa já vai pensando nisso. Mas tem um aspecto que eu acho bem interessante. Nas primeiras eleições que o MBL apareceu ali, que eles elegeram, sei lá, Kim Kataguiri, elegeram o Fernando… Como é que é o nome? Holiday, foi ali por 16. Fernando Holiday. Foi uma das primeiras eleições ali que eles emplacaram vários candidatos deles. Eles faziam muito de pegar músicas de animes e fazer versões de músicas de anime. Então, pensando que era um público jovem que eles queriam atingir, eles faziam essas releituras com coisas jovem de cultura incel, pop. né? Então, o jovem incel ali. Então, coisas relacionadas ao universo de game. Então, vai variar muito do público que você quer atingir, da região onde você tá também. E para onde você vai circular, porque, tecnicamente, se você tá na internet, você não precisa ter mais aquele esmero técnico de grandes músicas que vão circular na Globo durante a campanha política. Você faz uma coisa tosca ali, com uma batidinha ali, mais ou menos, e fechou. E tá entregue o jingle, né? Eu acho que a gente se modificou bastante, né, nesses últimos anos. Quando a gente pensa nesses que a gente citou aqui do final dos anos 80 e início dos anos 90, eles estavam muito relacionados a uma política muito jovem que estava tentando reconstruir sua democracia, e a gente tinha uma mão muito forte dos publicitários. Todos esses grandes políticos tinham grandes publicitários por trás, e vem com essa ideia mesmo do jingle publicitário, que era uma coisa era um grande momento da publicidade brasileira, assim. Então todos os grandes nomes da publicidade… Era um produto que eles estavam vendendo ali de uma certa forma, né? E esses grandes nomes todos trabalharam em alguma campanha, assim, eles são muito fundamentais para essas campanhas. Só que nos últimos 10 anos, assim, a gente tem uma diversidade muito maior, até mesmo de políticos que estão aparecendo, que estão começando nesse caminho, assim. Então é normal que a gente tenha outros gêneros sendo explorados, outras formas de canção que não sejam necessariamente só esse jingle muito quadrado de publicidade, mas que venham outras coisas, como o próprio Homem Disparou, assim, que era tipo, vem do forró e tem outra estrutura, outra métrica, bem diferente do que a gente estava esperando. No meu partido, no PHC, o Partido do Homem Calcinha, a gente vai usar só hyperpop e hyperfunks, assim, vai ser só isso. Não, achei que você ia tocar Steely Dan. Vai ser só Mac DeMarco, Freaking Out the Neighborhood. Exato, vai ser só isso, assim. Loucura, hein? Mas aqui eu tenho uma pergunta antes da gente finalizar, que é… Existe algum clássico moderno, sem ser O Homem Disparou? Algum que você fala, tipo, não, esse aqui é do fulano. Porque O Homem Disparou é de qualquer um. Cara… Pra mim, assim, eu não posso deixar de terminar aqui antes de falar que, pra mim, a melhor coisa não é jingle político, mas sim Lose Your Enéas. Eu já citei aqui, cara. Que é a base de Linkin Park, de Eminem, Lose Yourself e o Enéas falando. Ó. Eu cago de rir todas as… Ah lá. O Prona, velho, que saudade. Brasil mais simples. É que eu acho que era mais simples, não, isso é um partido fascista, Isa. Não, o Brasil, não tô falando que isso era bom, pelo amor de Deus, gente. É que eu acho que o ponto é que quando a gente tinha esses
políticos muito surreais, eles eram Louco, considerados como surreais. Piada, todo mundo era uma lia piada. Exato! como uma piada. Como O uma Enéas piada. era uma grande Ele era uma piada. piada, exatamente. Só que a gente chegou num ponto em que, tipo… As pessoas a gente votam ficou agora nas anos piadas. pensando, o Bolsonaro é só uma piada, É, gente. Não vamos levar a sério. De repente ele exatamente. ganhou. Daí você fica meio assim, oh my God. O Tiririca, tipo, tudo, né? Assim, os Sim. últimos anos, sei lá, enfim, A gente. gente chegou num nível de surrealismo. Exato, é isso que eu quis dizer. Temos mais simples em que essas coisas eram só palhaçada mesmo. Era só Boa. a gente… Eram levadas a sério. Exatamente. Boa. Que nessas eleições continue assim, seja assim. Volte a ser assim, melhor. Mas Pode pra ser assim. pergunta do Nick… Eu não acho que tenha algo muito icônico. Tanto que é o fato de que o próprio Lula voltou com o jingle dele dos anos Sim. 80. Porque era o mais icônico. Eu não lembro de nenhum que fique na nossa cabeça, assim, de uma forma muito marcante. E eu acho que talvez pode ser até pela mudança da forma como as campanhas se dão. E é isso que a gente falou, elas têm outra formatação, elas têm outro tempo de veiculação na TV. Então a gente Acho também que a internet não é tão… muda muito o jogo da eleição. A internet muda muito o jogo, a gente não é tão bombardeado por essas coisas durante tantas vezes, para elas também ficarem gravadas na nossa cabeça. Eu acho que se modificou muito essa relação que a gente tem com esse consumo político. Até porque a gente falou no início do programa. Eu ficava incomodado quando tem aquele momento entre o jornal e a novela em que para, tipo, 20 minutos pra passar propaganda política. Era uma época que era super incômodo, porque você não tinha o que fazer. A propaganda política tava passando na TV, o que você ia fazer? Você tinha que esperar. E hoje em dia, tipo assim, sei lá, na última campanha eu nem lembro, eu nem assistia a TV na época que tava passando esse negócio. Sim. Então nem me impactava, então eu nem via essas campanhas, sabe? Pra Tanto mim que a ficava campanha muito mais os memes que faziam de releituras, outras coisas do tipo, do que as músicas dos próprios candidatos. Sim, tanto que a campanha do Bolsonaro na TV tinha pouquíssimo tempo e mesmo assim ele ganhou, sabe? Então as coisas mudaram muito, assim. Sim. Boa. Fechamos, meus amigos? Fechamos. Mas a discussão continua lá no nosso Instagram, na edição desse programa. Conta pra gente quais são os jingles políticos que você mais gosta, aqueles que marcaram a sua infância, aqueles que vocês têm saudade. Se a gente deixou de falar de algum que seja muito icônico, ou se existe ainda algum novo jingle mega icônico, revolucionário, que hitou e que alcançou o topo das paradas de sucesso no Brasil. Vai lá no nosso Instagram. Vamos pro próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Vamos lá, pessoal. Começando o nosso segundo bloco. Não paro de ouvir. Kleber, o que é esse bloco? Nesse bloco são as últimas novidades, as novidades mais quentes da net, onde a gente traz os grandes lançamentos da última semana, singles, EPs, discos, aquilo que a gente não para de ouvir. E eu quero só fazer uma sugestão. Tem 2 lançamentos que eu acho que a gente meio que vai roubar, então acho que a gente pode falar meio que juntos. Começar pelo novo EP da MC Tá, Meu Santo é Forte. O que vocês acharam desse trabalho? Eu achei muito interessante as escolhas dela de repertório, de ir em coisas meio não óbvias, assim. E de trazer essa conexão com o trabalho da Alcione, que é tão interessante. Sim. E que é tão importante para tantas pessoas, assim. Eu acho interessante esse olhar que ela traz para a obra, que é novo, assim, não é mais do mesmo. Sim, eu acho que a estética que ela escolheu ali de revisitar o Alerta Geral, que era o antigo programa que a Alcione apresentava na Rede Globo, também foi muito esperta. Tem produção do Marral Pita, então assim, tá uma coleção de pequenos acertos e ainda amarra tudo com a direção do Rodrigo de Carvalho, que a gente já falou várias vezes aqui. Impecável, assim, 5 músicas, o vídeo ali tem 20 minutinhos, mas é muito bem pensado. A gente falou da MC Tá no programa passado sobre a questão da estética dela e como ela expressa isso de um jeito muito interessante nesse EP, né? Sim, e é interessante também as pessoas, como você falou, o Marral que ela traz, a comunidade do João Godito Ribeiro, o Musão, essas pessoas que ela reúne em volta dela, que também são pessoas que inspiram ela e que trocam ela. Ela tá numa fase meio que vivenciando a Bahia e passando um tempo lá, e é interessante como ela traz essa troca cultural que ela tá vivenciando para dentro da obra dela. Boa. E aí eu acho que o outro, assim, que fez a minha cabeça e deve ter feito da minha amiga Isadora também, é o novo álbum do Bruno Belli, No Reino dos Afetos. Amiga. Falei, né? Que Já disco. tinha trazido aqui o Bruno Belli pra vocês. Sabia que ia vir essa bomba. Gente, que álbum mais maravilhoso.
assim, é delicado num nível que… o nome eu acho bem expressivo, assim, sabe? No reino dos afetos, assim. Eu acho que resume bem, assim, o que ele quer trazer. Acho divertido até, em alguns momentos, assim, por ter essa leveza, sabe? Tem faixas ali que são tipo um beat, como São se fosse fragmentos, né? Fragmento, exato, assim. Eu achei muito bonito, assim. Eu tô cada vez gostando mais. Tem também produção ali do Batata Boy. Sim, que é eles assinam super juntos parceiro, a produção. amigo do Bruno. E, amigo, uma delícia, né? Saiu pela Far Out Recordings. Eu achei impecável, assim, porque é um jeito muito diferente de fazer pop. A gente tá vendo vários artistas recentes que estão fazendo isso. O disco da Marina Sena, ano passado, é um exemplo muito claro disso. E esse vai para um outro espectro da música pop, porque ele transita por vários estilos, ele é muito diverso conceitualmente, mas ele tem uma amarra lo-fi meio caseira, essa coisa da batida quebrada, da voz que às vezes meio que se perde em meio a ruídos. Tem uma coisa meio shoewave ali que nunca conseguiram replicar de um jeito natural. Aqui ele consegue. E aí você não sabe se é um disco de pop, se é um disco de R&B, se é um disco de samba, o que é, sabe? Essas costuras que eram muito particulares do próprio Demozões, que era o antigo projeto dele, eu acho que ele explora aqui com uma naturalidade muito grande e afirma, assim, sem dúvidas, é um dos grandes lançamentos do ano, se não for o disco do ano até agora. Assim, pra mim, me impressionou muito, muito, muito mesmo, assim. Fiquei bem espantado, assim. Que demais, amigo, ouvir isso. Pra mim, bateu também muito, muito, muito. Disso que você estava falando, Kleber, eu acho muito interessante como ele conversa com a MPB sem em nenhum momento cair nessas coisas no que clichê. É tipo um clichê, uma repetição, ou de trazer as mesmas referências que todo mundo tá usando. É tipo um diálogo mesmo, assim. Tem os ecos da MPB ali, mas ele usa ela a favor dele para outras coisas, assim. É interessante como ele cria coisas novas. Isso me surpreendeu bastante também. Tanto que eu quero muito gravar com ele para tentar entender o que você tava ouvindo, porque às vezes eu falo assim… eu já ouvi isso antes, mas eu não sei exatamente o que é. Essa forma como ele consegue transitar pelas coisas e preservar a identidade dele dentro desse disco é fantástico. Então, ouça aí, ó. Vai ser um papo bom, hein? Vai ser um papo bom, No Reino dos Afetos, do Bruno Berli. Vamos lá, então. Nick, o que você traz? Bom, tenho 3 diquinhas rapidíssimas aqui. A minha primeira é o Kika, que lançou semana passada já. Uma música chamada Scent. Muito boa. Muito bom. Não ouvi. Volta aquele city pop, anos 70 e 80. Bem divertido, bem abertura de anime. Metais bem bonitos ali. Yu Yu Hakusho, assim, maravilhosíssimo. Minha segunda dica é uma música que foi lá no Música Instantânea. Uma banda chamada Ales Club. E puta que pariu. Maravilhoso. Eles são ótimos. Fazia tempo que eu não ouvia essa coisa mais post-rock, assim. Eu não sei, pra mim ficou meio perdido, assim, tipo… Ales Club, só um complemento, é um grupo de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eles existem desde a década passada. Eu já recomendei o Decolage, que é o disco de estreia deles em 2018. E eles voltaram agora com Andrômeda e Omooma. E eles eram uma coisa mais… dream pop, mais shoegaze lá atrás, mas agora tá bem post-rock, assim. Tem uma veia de Mogwai muito clara, assim, na estrutura. São 2 músicas que, tipo, somam 9 minutos, 9 e pouquinho. E é, tipo, super viajadão, assim, super longo. Puta, muito foda, muito bom mesmo. E minha última dica é o novo disco do Odradek. Caralho, puta que pariu, que disco! Roubou. Eu botei hoje pra correr, assim, e, tipo, dar um gás, assim, que você, tipo… Por isso que correu 5 quilômetros. Assim, tipo… Caralho, é muito bom. É, de novo, aquela mistura de rock instrumental, experimental, com, sei lá, math rock, jazz, mais umas outras loucuragens. Crack, metanfetamina, heroína, tem tudo. Drogas pesadas. Assim, é o tipo de música que é meio difícil de explicar, mas você pode sentir ouvindo. Então, deu play nesse disco, que é bom pra um caralho. E é isso. Boa. Renan Guerra, o que você traz? Bom, vamos lá. De singles, eu vou começar com o single do Fred Again, Jungle. Amigo. Muito bom. Amigo. Tudíssimo. Para. Pista, ele é pista, tudo. Pista. Esse single tem produção do Fred com o Forte.
tem um sample da Elei do Rê. E é tipo super pra pista, pra dançar. Na garotinhas, dedão Na pra cima, tchá, 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 tchá. Eu acho que é a música mais pop que ele já lançou até agora. assim. Com toda certeza. Jungle. E eu fiquei ouvindo muito no final de semana. Foi tudo que eu via, tipo assim, looping. Até as pessoas não aguentarem mais. Foi Muito isso. foda. Aí de single ainda tem No Mundo de Paz, a nova música do Djavan. Ele vai lançar um novo disco chamado D. É o 25º disco da carreira dele, vai sair dia 11 de agosto. Eu achei bem gostosinha essa música, ela é leve, assim, ela vai pra esse lado mais popzão dele. Às vezes ele tava fazendo umas coisas muito, tipo, voz, violão, meio contidas. E esse é bem mais pra dançar, tanto que ele aparece dançando no clipe. É super fofo. Então, No Mundo de Paz, do Djavan. E, pra fechar os singles, Hard to Let Go, do Man I Trust. É uma música que eles soltaram meio soltinha. Aquela coisa que a gente já conhece do Man I Trust. Garotinha, chique, bem jazz, tranquilinho, tudo de bom. E aí vamos aos discos. Saiu o disco de estreia da Ana B, que é uma cantora aqui de São Paulo, se chama Balanço 22. Ela mistura um pouco de samba rock com música pop. É bem curtinho, tem uns 25 minutos, é super gostoso, um clima meio sol, cervejinha, sábado à tarde. Achei bem legal. Ana B, só explicando, é Ana B, Ana normal, e B é BE, tá? Não é só Isso. B. E o disco da Zola Jesus saiu faz já 2 semanas, né? Como eu não vi na outra esqueci. semana. É o Archon. É bem aquele trabalho do universo da Zola Jesus. Dark, garota, pop. E ele tem 42 minutos. Eu achei que ela tá cada vez mais refinando esse universo de experimentação que ela faz em torno dessa música que é mais dark, mas mais dentro desse universo, dessa formatação de canção pop, assim, que eu achei bem, bem interessante e achei bem bonito. E por último, é um disco de um artista que eu nem lembrava que eu gostava, que é o Dalton Gibson, que ele reapareceu com um EP chamado Criminal Energy. Gostoso. Ele é muito gostoso, isso é fato. E ele tinha desaparecido. O som, né? O som dele é muito Fazia gostoso. 6 anos que ele não lançava nada. Fazia muito tempo que ele não lançava nada. Ele reapareceu com esse EP que ele colocou, tipo, no Bandcamp. E aí agora, depois de umas 2 semanas, entrou nas outras plataformas. Agora tem no Spotify. Mas ele é pau no cu, porque o melhor disco dele, que é aquele de 2012, que é da capa preto e branco, não tem lugar nenhum. Não tem lugar nenhum. Só tem no YouTube, tipo, vazadão, sabe? Mas será que não é direito, aquelas paradas de… Não sei que rolou. Não sei, porque tem outros discos dele, também tem, por exemplo, tem no Bandcamp, daí não tem no Spotify, sabe? É que às vezes fica em limbo de gravadora e tal, aí fode. Exato. Então, antes dele desaparecer, ele era da Sub Pop, ele tava lançando as coisas por lá. Mas daí agora ele lançou esse negócio meio independente, ninguém sabe o que é. Enfim, mas explicando pros ouvintes que não conhecem ele, o som é tipo meio um country com uma voz, tipo, super profunda. É uma coisa como se fosse Type O Negative fazendo country pra você ouvir na estrada. É uma coisa meio maluca, mas é super interessante. Ele bebe muito do Arthur Russell também, essa coisa de fazer os ecos, da base de sintetizador. Eu acho que eu não conheço. Amiga, se você pegar os 2 primeiros discos, você vai falar, é Arthur Russell. Tipo, o All Hell ali e o Me Moan, bem parecido, assim. Que tem umas experimentações com música eletrônica, umas coisas assim, bem legal. Eu gosto bastante e foi uma surpresa que ele reapareceu. E joguem no Google também, porque ele realmente é gato. Ah, tá. Queixudo. Bom, sou eu? Você é apresentadora. Sou eu, né? Bom, já pegaram várias das minhas dicas que já falei também. Adorei a version, né, do Elton John pra 100% Endurance, do Yard Act. Vocês ouviram? Achei bem legal. Eu vi que saiu, mas não ouvi. Bem legal. Eu acho que eu não falei, né, do Steve Lacy. Eu falei, eu não lembro, gente. Lançou 2 singles muito bons. Bom, né? Gostei. A Mercury, achei muito boa. Ele lançou já 2 músicas. Mercury, que é uma bossa nova, e Bad Habits, que é uma música Steve Lacy, The Internet. Então é a mais sucinha. Tá, é isso. E eu tô aqui meio atrasadinha, porque, né, viajei e tal. Mas eu só ouvi alguns singles. Mas que eu gostei do Just Mustard. Uma banda irlandesa que agora tá com a Partisan também, que é lá dos Fontaines, do Idols e tal. E tem uma música que chama 23, né? 23, que eu achei bem legal. E eu preciso ouvir o álbum ainda direitinho, tudo, mas é isso. Kleber, e você?
Bem rapidinho aqui, singles. Luli Braga, cantora e compositora amazonense, lançou Depois das 11. Nossa, muito boa essa música. Muito boa, é um misto de Xadê com Marina Sena ali. Tem produção do Eric Omena, da Luneta Mágica, que eu já citei aqui. E um vídeo incrível da Bárbara Umbra e o nosso querido Efronito, que participou na edição passada, também fez algumas artes para ela. Quem anunciou o primeiro trabalho em carreira solo é a Sarah Perry, do Quero Quero Bonito. Ela passa a se chamar em carreira solo como Cry Lot, que é a identidade que ela tinha usado para umas discotecagens que ela fez. E ela anunciou esse EP, que é o Icarus, que sai no dia 26 de agosto. E ela lançou essa música que é o Hell Is Here, que é um rockão pesado, tortíssimo, mas que tem um fundinho de Quero Quero Bonito ainda ali. Discos. Tem um novo álbum do Tata Aeroplano, não dá pra agarrar, é aquela maluquice psicodélica do jeito que a gente sempre gosta, mas o que eu acho que mais me chamou a atenção é o Too Shell com Icons. Too Shell é uma dupla de future bass inglesa, um dos nomes mais interessantes que tá rolando na cena inglesa. Eles ainda são mega misteriosos, eles usam umas máscaras, eles não têm a identidade meio que revelada, e eles já tinham lançado umas músicas bem fritas, eles vão pra uma coisa... Amigo? Two Shell. Não. Duas concha. Duas unidades de dois. Isso, Two Shell. Eles lançaram esse EP que se chama Icons. São 5 músicas. Tá. É bem no... saiu na Pitchfork. Tava lendo a review. Saiu em todo lugar. Tipo, site de música eletrônica Best inteiro. New Music. Curtindo bastante. A capinha que parece tipo uns gelocosmos, não é? Geloucos. Amigo, bem bizarro. é isso. Eu fiquei o dia inteiro... Nossa, amigo, é isso. Arrasou. É bem frito, eu acho que é um som bem interessante e estou ansioso para ouvir mais coisas deles. Assim. Tem muita gente comparando, obviamente com um som um pouco mais intenso, mas com tipo Chemical Brothers, comparando com Prodigy. Então eles referenciam muito dessa eletrônica raver aí da Inglaterra dos anos 90, mas para uma linguagem mais atual. Então vale bastante a pena. Fechamos então esse bloquitos? Fechamos. Bora pro último então, hein? Chegamos ao nosso último bloco, você precisa ouvir isso. Renan, o que é esse bloco? Neste bloco a gente traz dicas atemporais do que a gente quiser. Música, filme, livro, conceito, o que vier nas suas mentes. É isso. Boa, então vamos começar com você. Qual que é a sua dica de hoje? Bom, semana passada eu não estava aqui. Apesar das mentiras emburacada. Eu estava atacada da rinite. Então, eu fiquei, ao invés de gravar, eu fiquei deitadinha. A joque da gata se chama rinite agora. Eu fiquei deitadinha e decidi dar o play em Casa com os Gils. A série do… Ai, eu quero muito ver! Eu quero muito ver! Conta, a série amigo. da família Gil no Prime Video. É super divertida. É o nosso Keeping Up with the Gills. Eu quero muito ver. Muito. Inclusive, a Preta Gil faz essa piada no primeiro episódio. Que ela desce no carro e fala: estou me sentindo uma Kardashian. Mas é muito legal, porque a série tem uma estrutura muito bem definida. A série é dirigida pelo Andrusha Waddington, que já fez alguns documentários de música. Ele dirigiu os documentários Os Outros Doces Bárbaros, o Maria Bethânia Pedrinha de Aruanda. Dirigiu vários então, clipes do Paralamas do Sucesso. Todo mundo, tudo. Ele tem uma relação muito forte com música e com os Gils, então é tipo meio… Eles ficam super à vontade com a presença das câmeras e tudo mais. Mesmo aqueles integrantes que a gente não conhece muito e que não são tão presentes na mídia como alguns. E a estrutura da série é que eles não querem fazer essa turnê da família, que foi uma ideia da Preta Gil. E aí, cada um tem que defender uma música do repertório do Gil pra estar no show. E o Gil diz que aceita ou não aceita essa música. Pitching, e aí eles vão, tipo, fazendo esse momento que cada um vai contando sua música. E toda vez que um diz a sua música, depois ele apresenta meio a próxima pessoa que vai escolher, sabe? Então é realmente meio de… bem fofo, assim. É uma coisa… Você quer ver uma coisa pra aquecer o coração, você assiste essa série. Porque não vai ter, tipo, briga, fuzuê, babado. Vai ser, tipo, eles contando as experiências deles com essas músicas. O Gil contando um pouco sobre a criação dessas músicas. E eles meio que convivendo em família, assim. É super bonito, é super… emocionante. Eu chorei um montão, porque é muito fofinho. A Flor Gil é a mais fofa, ela chora por tudo. Ela cuida de todo mundo, é tão lindo. E tem todos lá, tem
Tem toda a família, os Gilsons, a Manhana, todo mundo, muitos fuzuês. Eu achei maravilhoso, está disponível no Prime Video. Outra dica que eu trago neste bloco é para as pessoas que moram em São Paulo. Tá tendo exposição do Walter Firmo no Instituto Moreira Salles, na Paulista. O Walter Firmo é um fotógrafo super importante. Ele, inclusive, fez muitas fotos de músicos, como a gente falou aqui do Gil, da Bethânia, dos Doces Bárbaros. E ele tem um trabalho muito importante com fotos da Dona Ivone Lara, do Pixinguinha, do Cartola. E, além disso, ele tem um olhar muito interessante para a cultura negra, para, por exemplo, fotos da Bahia, do Rio de Janeiro. Ele tem um uso das cores que é muito, muito bonito. É uma exposição que é gratuita no IMS da Paulista, então vale a pena conferir. É isso. Boa, bom demais. Isa, sua vez. Ai, gente, vou falar rapidinho aqui, que foi a única coisa que minha vida está com muitas coisas, acontecendo muitas coisas. E aí eu só tive tempo de ver essa semana a última temporada de Peaky Blinders. Assim, que bom que acabou. Sabe? Porque, ai, gente, nossa, eu fiquei pensando, porque, nossa, em 2013, sei lá, acho que é de 2013 a primeira temporada, eu fiquei muito fã, eu amei, eu achei muito legal. E aí, cada temporada que saía, tipo, nossa, que legal, que legal, que legal. Aí, tipo, sei lá, desde a quinta, que foi antes dessa agora da última, sabe assim, nossa, como a vida, aí a gente amadurece, né, a gente começa a sabe? E aí foi perdendo um pouco de sentido, assim, pra mim. Eu fiquei saturou um pouco, né? Saturou, exato. O público era meio… O público, exato. Infelizmente, ela caiu nas garras de umas pessoas, assim, que… Putz, que tristeza, cara. Porque eu adorava essa série, enfim. Mas a trilha sonora continua sendo muito legal. Tem até uma hora que toca Girl Band, gente. Aquela banda irlandesa que eu amo, que agora virou Gila Essa última Band. temporada teve a Ana Calvi assinando parte da trilha. Gente, é muito legal. É muito legal a trilha. Tem de novo Idols, tem várias Tem coisas. Tom ali, York, tem Nick tá Cave. bem legal. Tá bem legal. E assim, é legal. Sei lá, quem ainda não assistiu essa última temporada, tá esperando aí, acho que vai curtir. Quem nunca viu a série… Gente, esquece o pessoalzinho da direita que vê, assim, sabe? Tipo, porque eles não estão nem… A galera lá não tá nem imaginando que tá acontecendo isso no Brasil. Então assista, é legal, tem várias coisas interessantes. Mas é isso, que bom que acabou e um beijo, obrigada Thomas Shelby. Beijo, Cillian Murphy. Falando nessa série, uma das minhas interações mais heterossexuais que já aconteceram na minha vida. Tudo. Uma vez que eu fui cortar o cabelo, era um salão de heterossexuais. Vocês falaram sobre Peaky Blinders? Não, aí eu cortei o cabelo do jeito que eu sempre cortava, que era um corte que, sei lá, metade das gays de São Paulo tinham há uns 3 anos atrás. Eu degradei e aí o moço falou… costeleta. Ai, aí o moço falou… Ai. Nossa, tem muita gente cortando, você tá cortando assim por causa de Peaky Blinders. Aí eu olhei pra ele e falei, não. Que horror, Aí depois eu mudei o corte de cabelo. É isso. Esse é o naipe do que foi acontecendo com essa série. Ai, que tristeza. Mas tudo bem, vamos lá, gente. É isso. Boa, Kleber, sua vez. Vamos lá também, seguindo em séries aqui, porque chegou ao fim Stranger Things, a 4ª temporada. Muito bom. Adorei. Eu amei, foi muito bom. O penúltimo episódio, o Papa, é uma das melhores coisas que a Netflix já fez até hoje, assim. Bem pesado, né? É muito pesado, você vê o peso do dinheiro, inclusive, que eles investiram ali, Sim. porque é muito bem produzido. Gostei demais, eu acho que fechar com Metallica, Master of Puppets ali, pra mim, foi fantástico. Até porque o personagem ali, ele é meio que inspirado na história real de uns meninos que eram roqueiros e que foram acusados de matar de uma série de crimes que não de culto satanista e tudo mais. Então, é bem esse rolê rolou nos anos 90, no começo dos anos 90. Exato, de pânico satânico. Então, pra mim, fechou de um jeito muito bom. Assim como na 3ª temporada, não precisava ter mais uma temporada de Stranger Things, mas a próxima, pelo menos, vai ser a última. E aí encerra, mas foi bom. E… essa não é a última? Não, essa vão ser 5 temporadas. Ela começa em 83, se eu não me engano. Mas pelo que deu a entender, vai acabar no começo dos anos 90. Vai ter um salto temporal na próxima, porque as crianças… não faz mais sentido. 2 metros de altura e barba cinza, sabe? Até as meninas têm barba cinza. Do Golias e da Inar Belo. Exatamente, é a escolha do Golias, isso. Mas… acabou Stranger Things e eu corri pra ver a nova temporada de The Boys, a 3ª temporada. E aí? E tá muito bom.
Eu tinha esquecido o quão violento é. Cara, só esse primeiro episódio tem uma tentativa de cu explodido. É só isso que eu posso falar, assim. Uou. Então, tá bem... Mas adoro. Não estava esperando por isso. Vão ter mortes ainda mais impactantes, amigo. Pode, já pode me ficar falaram tranquilo. que vai ser bem mais bizarro e eu tava, tipo, muito saindo do mundinho Stranger Things e caí no mundinho The Boys e falei, calma. Monstrinhos. É outra coisa, mas ela continua com esse debate político dela que é muito interessante ainda e bem atual. Só antes de você terminar, você tinha falado de Stranger Things e eu amei que os fãs de Metallica, antes dos últimos episódios serem lançados, já tinha esse rumor que tocaria Metallica nesses últimos episódios. E eles estavam nervosos que acontecesse o que aconteceu com a Kate Bush. E aí eles estavam publicando, tipo, fazendo um post, tipo… disclaimer, eu já era fã do Metallica antes que eles tocassem em… Meu Deus. Como se Metallica já só não fosse colocando uma das pra maiores avisar. bandas do mundo. Sim, Nossa, porque todo assim, mundo gente, por conhece. favor. Mas o Metallica é Parem. perfeito. Eles ficam mandando presentes pro bebê que nasceu no show deles no Brasil. Eles são muito Eles são muito parça. É muito legal. Mas também processaram fãs que baixaram ilegalmente lá atrás. Então, Iconic, eles fizeram história dessa época. Foi tudo. E você, meu amigo Nick Silva, o que você traz aí? Bom, minha dica é uma série que voltou também, mas na verdade é uma série de shows. O From the Basement. Ai, amigo, que tudo. Voltou com uma temporada nova e eu comecei vendo Sons of Kemet, que é um negócio absurdo. Eles tocam coisa do disco do ano passado. Nossa, É muito tipo bom, um muito absurdo. maluco. Inclusive a banda acabou, então… Acabou. Eu vi. Putz, desculpa. Quem viu o show viu, quem não eu viu vi. se fudeu, tipo eu. Babadeiro. Babadeiro Cara, mesmo. Mas maravilhoso, explica o que, assim. que é o From the Basement. É uma série criada pelo Nile Godrich, que é produtor do O sexto integrante do Radiohead. Radiohead e tudo mais. E é basicamente uma sessão de vídeo, tipo uma live com bandas tocando ao vivo num porão. Muito simplificado é isso, e são shows maravilhosos, assim, tipo… eu vi outro do Idols, que também é dessa nova temporada, maravilhosíssimo. Ah, é isso que eu vi. Por isso que eu acho que eu vi no Instagram. Eles também estão tocando coisas novos discos. E aí eu fiquei preso nesse mundinho, fiquei vendo umas coisas mais antigas. Tem um do White Denim, que é de 2008, que é maravilhoso. Eles tocam coisas que eles lançaram ali naquela época. E puta, maravilhoso, assim. Nos próximos episódios vai ter da Caribou, a Nilo, Feriânia, Warpaint e Squid. Então, Chique. assinem o canal Eles porque fizeram um vale muito a repertório pena. bem legal de novos e velhos artistas, assim. Ficou bem legal. Ai, aproveitando, voltou… O Tiny Desk voltou pro escritório, voltou com o show do Usher. Voltou pro escritório. É do Voltou Usher. com o Usher. Eu Do achei Usher, tudo. eu vi a galera no Gente, Twitter. ele tá gatíssimo. Tá ele igual. continua Não, amigo, tá igual. Tá igual. Tá igual. Nossa, tá muito bom, gente. Vale a pena Gato, também. é verdade, gato. Pior que eu gostava tanto daquele modelo de gravar em casa, tava rolando A coisas gente tão até legais. comentou que não precisava mais voltar pro escritório, mas voltou de um jeito bem legal, assim. Boa. Comentários referentes à última edição, número 202. Que estética foda, em que contamos com a participação do nosso querido Davi Martins, o Efronito. Comentário do Gui Matoso, ele falou: vou com 3 referências dos anos 80. Duran Duran, com seus clipes, figurinos e capas de disco, sim, Amo. super icônico. Grace Jones, não precisa falar nada. Tudo. E o Chu, acho as transições na carreira muito interessantes. E o Chu, Bono patenteou aquele óculos iconic Sim. que você pode ver, você vê aquele óculos de qualquer pessoa. Isso é uma estética foda, gente, isso é marcante. É feio, mas é marcante. Não, e teve a época do chapeuzinho com rabo de cavalo. Tudo, Ai, gente, sim, tudo. verdade. Tudo, coletinho. A nossa querida Georgia Moura falou. Eu ouvindo Você ia o falar EP, de George Smith. Também é uma querida, 2 queridas chamadas Georgia. Eu ouvindo o EP e pensei em vir aqui confessar meu amor pela Sopor Antenurs. Eu acho que é assim que se pronuncia. Artista trans, gótica, alemã, e ela preza muito pela estética, pois ela não gosta de cantar ao vivo, então é meu segredinho do amor que confesso pra vocês. A Sopor realmente tem, uma estética muito marcante, que eu lembro que antes de ouvir a música dela, eu já conhecia, o visual dela, porque as imagens me deixavam um pouco assustado no início. Ela é muito incrível mesmo. Comentário do Underline Dangraf. Ele falou foguinho, o emoji de foguinho, e aí ele falou: que episódio foda. Ouvindo aqui ao vivo, mas ele tá acabando. E é sério que vocês não vão falar do Rammstein?
E ó, que eu nem gosto do som, mas acho que faltou, hein? Cara, eu nunca nem passo. Não fui nessa aula, não. Eu fui nessa aula uma época muito. E o Rammstein é muito interessante. É verdade. Eu não tava esperando por isso, meu Também Deus. não. Eu adorava, é muito divertido. E eles realmente têm uma questão estética que é muito interessante. Porque eles pegam esses signos que geralmente o universo do metal exaspera. Tipo, essa masculinidade meio incel. E ele faz, tipo, uma desconstrução disso. Ele vai usar a masculinidade que nem, tipo, gays usam, sabe? Pra, tipo, hipersexualizar isso e destruir isso de uma forma muito estranha. E eles fazem isso também meio que com símbolos alemães, assim, que são super problemáticos. Eles usam isso de uma forma meio maluca. Uou. Tanto que eles têm vários clipes lançados, tipo, no Xvideos. Umas coisas malucas. E os shows deles é cheio de pirotecnia. Eles têm uma coisa que é muito interessante de como eles pegam signos que geralmente seriam muito negativos e brincam com isso. Eles são artistas bem interessantes. E pra fechar aqui o comentário do underline Rodrigo Berger, ele falou: o @Renan Guerra conseguiu tirar a Joque @Kleberfac apreensiva com a resposta. Daí eu respondi: descubra na próxima edição. Então, como você vê, ele está vivo. E aí ele respondeu: meu Deus, #Pray for Renan. Gente, eu nunca estive com uma jockstrap entalada. Porque todas que eu uso são do tamanho correto, tá? Então compre sempre do seu tamanho. Não use menor do que você. Entendeu? É isso. Boa. Eu sou o @Kleberfac no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. E você também pode acessar o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou @Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora _ no Twitter. É isso, pessoal. Um beijo. Eu sou _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Saíram várias resenhas de filmes lá no Screen Aniel. E além disso… É o nosso Rubens Evaldo Filho. Opa! É a minha nova persona de 2022. Vai dar agora palestra só na cinéfilo. FAP. Se pagarem bem, tô indo agora. Tô precisando de dinheiro, gente. Quem quiser me chamar pra dar palestra. Enfim, enquanto não tô dando palestra, essa semana saiu o Por Trás do Disco que eu e o Kleber gravamos com a Xênia França. Tá Boa. super legal, foi muito interessante. Eu acho que vale super a pena pra quem gostou do disco, porque expande muito, ela conta histórias muito legais. Então, ouço. Boa, eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E vamos ouvir lá no Monkey Bus. A gente tá lançando a nova temporada do Mono. Eu falei lá no comecinho, mas saiu um monte de coisa. Saiu Entropia Entalpia, Tássia Reis, César V, Zé Manuel. E hoje, no dia dessa gravação, saiu a Cachu. São episódios bem legais e papos bonitinhos. Boa. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, avalia. Se não for para dar 5, nem vem. Eu quero nota máxima ali, então faz a sua avaliação. E se puder, apoia a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Por apenas R$5 você ajuda o nosso podcast a crescer cada vez mais e participa das gravações ao vivaço. Jefferson Kozenieski ainda está aqui, Fabrício Neri está aqui também, todos os outros que participaram ao longo dessa noite, o Caio Mário também. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Vote em mim. Esse podcast foi editado por Nick Silva.